Olá, professor Fernando Rosário de Souza, para fazer um breve resumo aí sobre a era napoleônica. Eu queria que vocês lembrassem que Napoleão era um cara muito rico. Ele fez escola superior de guerra francesa. Só quem era da elite tinha dinheiro para pagar a escola superior de guerra francesa. Então ele era um girondino, ou seja, ele era da elite francesa. E apesar dele ser da elite francesa, quando ele comandou o exército francês, quando ele era o grande general do exército francês, ele ia para as batalhas e fazia campanha junto com os soldados franceses. Tinha até uma música do Raul Seixas. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Eu vi Napoleão fazer uma cama de campanha, né? Ou seja, eu não lembro direito a letra da música, enrolei aqui. Mas ele estava nas batalhas junto com os soldados. Então, apesar dele ter origem girondina, ele ganhou o carisma jacobino. Ele uniu a França após a fase do terror, ele uniu a França após as disputas entre jacobinos e girondinos. O grande problema que a gente vai ver é que, apesar dele ter espalhado os valores liberais aí a liberdade, a igualdade, a fraternidade, ele ter instituído o Código Civil, que a gente vai falar logo mais, né? Onde esses valores liberais foram espalhados por toda a Europa, onde ele separou o Estado de igreja, onde o confisco das terras da igreja foi acentuado, né? Ele também ganhou características de imperador, onde ele até mesmo se autocoroou e coroou a sua esposa com a presença do Papa, mas sem ser o Papa que o coroou, né? Lembram dessa cena que estava no livro? Para mostrar que igreja e política não se misturam na França. Diferente do dinheiro brasileiro que está escrito Deus seja louvado. Muito bem. Então você já sabe duas coisas aqui da era napoleônica. Ele é um líder que uniu jacobinos e girondinos. Ele fez o Código Civil, ou seja, o que é da sociedade civil não se mistura com o religioso. Aquilo que é da sociedade do mundo, da sociedade leiga, não se mistura com a sociedade eclesiástica. Aquilo que se valoriza de liberdade, igualdade e fraternidade está garantido no Código Napoleônico, no Código Civil Napoleônico. Muito bem. O grande adversário da França, que tinha um excelente exército, bem treinado, com estratégia de mantimentos contados, para os soldados irem bem motivados e saberem assim, olha, vocês só vão ter mantimentos quando chegarem na terra a ser conquistada, então ou conquista. Tinha um adversário que tinha uma excelente marinha, justamente por ser uma ilha, a Inglaterra. Como que você faz com que o seu exército combata um país que tem uma excelente marinha? Manda os caras nadando para lá? Não. Você tenta cercear com que os recursos cheguem até a ilha, com que esta ilha, no caso a Inglaterra, que fornece produtos para o continente europeu, consiga vender os produtos para o continente europeu. Napoleão basicamente falou assim, olha, os países da Europa que comercializarem com a Inglaterra serão invadidos pelo meu exército. Esse decreto foi chamado de bloqueio continental. Só que Napoleão teve uma falha. Sabe qual foi? Ele proibiu as pessoas de comprarem na Inglaterra, os países da Europa de comprarem na Inglaterra. Só que ele não ofereceu produtos substitutos. A Inglaterra era muito boa na produção de tecidos, de metais, então, de porcelanas. Uma hora esses produtos vão acabando. Aí falamos, Napoleão, tudo bem, não pode comprar da Inglaterra, mas a gente compra de quem? Não sei, se vira. Falei, Napoleão, a gente vai ficar pelado aqui, a gente não tem roupa mais, a gente não tem mais tecidos. Falou, não sei, mas não pode comprar da Inglaterra. Ele proibiu de comprar da Inglaterra, mas não havia quem fornecesse. Os países começaram a fazer contrabando com a Inglaterra.
Quando Portugal começou a contrabandear com a Inglaterra, Napoleão descobriu e invadiu Portugal. O rei de Portugal, corajosamente, fugiu para o Brasil, né? O rei da Espanha comercializou com a Inglaterra. Neste caso, Napoleão invadiu a Espanha. O rei da Espanha, né, comercializou com a Inglaterra. Napoleão invadiu a Espanha. O rei da Espanha não fugiu, não. O rei da Espanha chamou os soldados que estavam na Bolívia, no Peru, no Equador, e esses soldados vieram para a Espanha reforçar as tropas. Sabia que Napoleão, sem querer, ajudou na libertação do Peru, do Equador, da Bolívia, do Chile. Por quê? Porque se os soldados que estavam fiscalizando as colônias foram remanejados para a Europa, a América Latina ficou sem muita fiscalização. Quando os gatos não estão, os ratos fazem a festa. Não estou chamando a população da América Latina de ratos, não. É apenas o ditado. E a população da América Latina aproveitou para fazer os processos de independência. Então, se eu te perguntar na argumentativa como Napoleão ajudou nas independências da América Latina, ainda que indiretamente, foi desse jeito. Ao invadir a Espanha, o rei da Espanha resistiu, chamando os soldados que estavam na América Latina. As populações da América Latina ficaram menos fiscalizadas e se sentiram mais libertas para fazerem seus processos de independência com menor repressão, já que não existiam tantos soldados ali para reprimirem eventuais movimentos de independência, né? Muito bem, mas a grande derrota se deu na Rússia numa campanha contra o general Inverno. É lógico que não existe um general chamado Inverno, tá? Mas o que acontece? Como eu já havia comentado ali rapidamente, Napoleão tinha uma estratégia de mandar os seus soldados, e ele também, com mantimentos contados para o número de alimentos, com a quantidade de alimentos, para chegar até o local, invadir o local e conseguir os alimentos do local a ser invadido. Ele não sabia que ele encontraria um estrategista mais maluco do que ele na campanha russa, o czar Alexander I. O czar, né, o imperador russo. A palavra czar é uma derivação da palavra César, não imperador romano. Imagine César sem a letra E, dá czar. Ele mandou esvaziar a própria capital. Ele falou: saiam de Moscou, porque o exército de Napoleão está chegando. Eu falei: não, mas a gente vai sair da nossa própria cidade. Ele falou: vai, e vamos botar fogo na nossa própria cidade. Tirem tudo que vocês puderem, porque Napoleão está prometendo para os soldados dele casa, comida, descanso. Ele vai chegar aqui e não vai ter nada. Falei: mas deixa ele destruir, a gente vai destruir. Vamos. Porque eles vão chegar aqui achando que vai ter lugar para descansar, para comer, para dormir, não vai ter nada. E sabia que as condições hostis, com neve até a cintura, fome, frio, e chegando em Moscou achando que haveria comida, haveriam de descansar, e não havendo nada disso, fez com que o exército de Napoleão atingisse uma baixa de mais da metade. Na verdade, dizem que 70% do exército de Napoleão morreu na campanha russa para as condições hostis do inverno russo. Esses 30% que sobraram fizeram com que Napoleão praticamente perdesse as condições de governar. Ele ainda tenta governar ali por 100 dias, mas os reis absolutistas que estavam pela Europa querendo voltar ao governo dos seus países se reúnem na Áustria, na cidade de Viena, e fazem o chamado Congresso de Viena, uma reunião dos reis absolutistas que eles combinam o retorno ao poder. Eles fazem um exército comum chamado Santa Aliança, onde eles combinam entregarem soldados, fazem um exército comum para reprimirem revoltas anti-absolutistas nos diversos países da Europa. Existe uma cena onde Napoleão é até usado de mesinha e os reis absolutistas vão repartindo o mapa da Europa entre eles. Espero que esse vídeo tenha ajudado a entender um pouquinho mais sobre a era napoleônica.
Até a próxima, pessoal!